Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, quarta-feira, 23 de setembro, dia de São Pio de Pietrelcina, o grande santo dos tempos modernos. Meditemos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus convocou os 12. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. No Evangelho de hoje, Jesus chama os discípulos e os envia. Jesus chama os 12 e em seguida os envia. Primeiro o chamado, a vocação, para depois a missão. Primeiro o vinde, Jesus chamou os discípulos para que estes ficassem com Jesus, para que aprendessem com Jesus, pois Jesus é a verdadeira escola, é a verdadeira universidade. Então os discípulos ficaram com Jesus, acompanharam Jesus, exorcizando, curando e pregando. Primeiro foram discípulos. A palavra discípulo vem do verbo latim discere, significa aprender. Eles se tornaram aprendizes. É como o sacerdote, o padre. Ele vai primeiro para o seminário, ali estuda, medita, reflete, para depois ser enviado. Então, primeiro a preparação para depois a missão, ou seja, primeiro o discipulado, primeiro os apóstolos se tornaram discípulos, eles entraram na escola do mestre para depois serem enviados. A palavra apóstolo vem do grego apostelo, que significa enviar. E hoje Jesus envia os 12 apóstolos. E é interessante nós sabermos que o principal apóstolo, o primeiro apóstolo, o apóstolo supremo do Pai, é Jesus Cristo. Ele é o enviado do Pai e ele transmite para nós tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Ele não falou por ele mesmo. Como ele mesmo diz, né? Eu não falo por mim mesmo, mas o que me enviou prescreveu o que devo dizer e anunciar. E toda a autoridade lhe foi dada. E hoje, Jesus envia os apóstolos para que pratiquem, façam, realizem as mesmas obras que Jesus realizou. A pessoa enviada carrega a mesma autoridade de quem a enviou. E a autoridade aqui dos discípulos, como nós vimos, é exorcizar, curar e anunciar, proclamar o reino de Deus. São Pio, que hoje celebramos, viveu intensamente essas três dimensões da missão dos apóstolos. Ele teve autoridade sobre os demônios. Inclusive, São Pio lutava corporalmente com os demônios. Há uma passagem interessante que ele próprio narra. Ele chorava muito quando criança, demasiadamente. E a mãe ficava muito preocupada. Ele perguntava: meu filho, por que você chorava tanto? E ele, de forma até jocosa e brincalhona, falou: mamãe, na verdade eu já estava lutando com os demônios. E São Pio foi um grande taumaturgo, ou seja, ele operou muitos milagres. E aqui é interessante que citemos um milagre de uma menina que nasceu cega, e essa menina não tinha pupilas, e através das mãos de São Pio, a menina foi curada da sua cegueira e continuou vendo sem pupilas. Esse é o grande São Pio. Muitos estavam acreditando
que não existiriam santos tão profundos, tão fortes. Muitos até diziam, na verdade, são lendas da Idade Média, aquilo que se conta nunca existiu. E veio São Pio, que morreu no dia 23 de setembro de 1968. É um santo moderníssimo. A Igreja perpassava e atravessava uma crise profunda, inclusive até com relação aos padres, muitos desacreditados. São Pio é o único santo sacerdote que recebeu os estigmas. O que são os estigmas? São os sinais visíveis da paixão de Cristo. São Pio tinha as suas 2 mãos perfuradas, os seus pés e o seu lado. Inclusive, quando ele celebrava, enchiam-se xícaras de sangue. E esse sangue não tinha mau cheiro nenhum. As suas chagas também eram extremamente perfumadas. O que está por trás de todos os milagres de São Pio é a confiança. É importante que nós sigamos o Deus dos milagres e não os milagres de Deus. Ou seja, que nós procuremos aquele que é o doador das dádivas e não as dádivas do doador. Deus é o maior milagre que passa na nossa vida. E por que São Pio realizou tantas façanhas? Por que exorcizou tanto? Por que curou tanto? Porque se entregou, confiou na providência de Deus. É por isso que nosso Senhor diz: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas, porque a segunda é a do irmão que não tem. Então, muito mais importante do que operar milagres, exorcizar, é a confiança total e absoluta em Deus. Alguns santos, por exemplo, não operaram milagres enquanto vivos. Teresa d'Ávila, por exemplo, os milagres que aconteceram foram sobretudo depois da sua morte. No entanto, é uma grande mística, uma grande santa da Igreja, porque ela estava com o maior milagre da vida dela, que é o próprio Cristo. Alguns santos, como São Pio, Deus dá o dom tanto de curar como de exorcizar, e São Pio pregava sobretudo pela sua própria vida. Inclusive, quando ele celebrava a missa, os olhares dele para os participantes levavam muitos à conversão. Ele chegava a chorar demasiadamente durante a celebração da missa, pelo mistério daquele que é Cristo, que se doou pela humanidade. O maior milagre nosso, da nossa vida, é um Deus que se entregou e morreu por mim e por ti. E justamente os gestos, o choro, as lágrimas levaram muitos à conversão, as lágrimas de São Pio durante a Santa Missa. Não leveis nada para o caminho. E nós poderíamos perguntar, nossa, como é que eu vou viajar hoje sem uma mala, sem alguma provisão? Nosso Senhor está deixando muito bem claro aqui que o discípulo deve confiar totalmente no Senhor, ou seja, aquele que é enviado, o apóstolo, depende totalmente do Senhor, nem cajado. O cajado é o prolongamento da nossa mão, é, na verdade, o sinal de poder. No fundo, o que é que nosso Senhor está dizendo? Confie totalmente em mim. Isso para comprovar que para o anúncio do Evangelho nós não precisamos de poder, de teres, de grandes templos, não precisamos de dinheiro em demasia. A confiança que nós precisamos ter é em Cristo. Então, o apóstolo, antes de falar para os ouvidos dos ouvintes, deve falar para os olhos, ou seja, ser pobre em espírito, ser despojado, depender totalmente da providência de Deus. Não precisamos
ter uma mídia extremamente sofisticada, nem templos majestosos para que anunciemos o Evangelho. Basta que nós tenhamos um coração despojado, para que preguemos não ideologias do mundo, mas proclamemos o reino de Deus, como nosso Senhor deixou muito bem claro. Enviou-os para proclamar o reino de Deus. A riqueza maior que nós levamos, na verdade, é o próprio Cristo. É isso que nós somos convidados a pregar hoje, queridos irmãos e irmãs. Não é para darmos show. Jesus quer a simplicidade. É importante, sim, utilizarmos as redes sociais, que hoje se tornaram o grande aerópago do Evangelho, sim, mas na simplicidade. Então, a principal pregação que o padre, o leigo que quiser pregar, o pai de família que quiser anunciar o Evangelho, saiba que a principal pregação é a configuração a Jesus Cristo, ou seja, é a imitação de Jesus Cristo. São Pio, por exemplo, viveu no despojamento, na pobreza, dentro de um convento. Passou ali 50 anos com os estigmas, com as marcas de Nosso Senhor no seu corpo, no sentido físico, mas também no espiritual. Passava de 13 a 15 horas por dia confessando. Então é justamente isso que nós somos convidados a fazer. Gestos concretos do amor de Cristo em nossos corações através da nossa dedicação, do nosso serviço aos irmãos e irmãs. O principal milagre é confiarmos na misericórdia de Deus, é dependermos totalmente do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.